É isso que pouco se fala, e quando se fala, olha o que fala aqui, ó. O governo não prevê alteração na alíquota de importação. Gente, isso aqui é o principal. Isso aqui é o que tem que ser mexido. Desde o começo de março começou a volta dos boatos de tributação no comércio eletrônico em sites internacionais. A partir daí, essa novela teve indas e vindas que deixavam o importador sem entender o que realmente iria acontecer. Uma hora falou-se de acabar com a isenção do imposto de importação, outra hora o governo deu a entender que havia voltado atrás da decisão. Ao mesmo tempo, oficialmente a Receita Federal ainda trabalhava com a ideia antiga. Até que o ministro Haddad, em entrevista, esclareceu um pouco mais sobre o assunto. O governo vai manter a isenção até $50 ou vai derrubar? O que vai ficar decidido? Vai manter a isenção, pessoa física para pessoa física. Mas, voltando atrás, naquela decisão do fim do imposto de importação, não era realmente o termo certo. A verdade é que a recepção dessa notícia ela foi muito mal recebida pela população no geral. O governo teve várias reclamações e é por isso que o governo resolveu fazer um rebranding. Eles mudaram basicamente a apresentação do imposto, a forma de abordagem. Até o momento, o nome dado da medida é Digital Tax, taxa digital, imposto digital. O objetivo aqui é o seguinte, é fazer com que sites como Shein, AliExpress, Shopee submetam-se ao imposto de importação de acordo com a lei e com a portaria da Receita Federal. Além de tudo, agora esse imposto seria parecido com o formato usado em países europeus, um imposto já no ato da compra. Um país que eu posso usar como exemplo é Portugal. Lá o imposto tem o nome de IVA e passou a ser cobrado desde 2021. Vejam aqui um exemplo do produto no AliExpress Brasil e o outro no AliExpress Portugal. O valor muda um tanto, não é verdade? O ministro afirma que se reuniu com representantes desses grandes sites de importações internacionais, AliExpress, Shopee e Shein, e que todos esses sites mostraram interesse em permanecer no Brasil de forma regular e que também pretendem aderir ao plano de conformidade do governo. O que é o plano de conformidade? Ninguém até o momento sabe ao certo, não foi explicado. É importante lembrar que essas reclamações em relação a esses sites de importações internacionais, e ainda mais esses chineses, partem de varejistas brasileiros. Eles sim parecem ter um plano de conformidade que está rolando há um tempo já. A alegação deles é que atualmente existe um tipo de contrabando ilegal por parte aqui dos compradores desses sites, que esses sites atuam como se fossem camelódromos digitais e que oferecem perigo ao mercado nacional. E o ministro Haddad, por sua vez, muitas vezes menciona ter se reunido com os representantes desses varejistas, com os sindicatos, e mostra apoio eles a essa causa. De toda a rede varejista brasileira, que inclusive tem portais eletrônicos, todo mundo dizendo que a Fazenda tem que perseguir o objetivo de impedir a concorrência desleal. O apoio foi tão rápido, mas tão rápido, que ele já estava tomando decisões sem ao mesmo conhecer o nome de algum desses players do mercado, como por exemplo a Shein, que eu falo Shein, mas aparentemente o certo é Shein. O ministro aparentemente não conhecia muito sobre esse site, somente sobre a Amazon. Eu não conheço, vocês falam da Shein como se eu conhecesse, eu não conheço a Shein. Eu conheço Taobao e Alibaba. O que eu sei é o seguinte, eu compro o único portal que eu conheço da Amazon, porque eu compro todo dia, né? Um livro pelo menos. Uma das motivações oficiais do ministro do Ministério da Fazenda é de conter gastos e de recolher o máximo possível de impostos para controlar o gasto público ao longo tempo. E visto que esses sites chineses teoricamente não pagam impostos aqui para o Brasil, ali seria uma boa forma de arrecadação. O governo pudesse obter aí cerca de 8 bilhões de reais. Essa expectativa se mantém, já que a isenção vai se manter? Isso vai depender desse grupo de estudo que foi formado hoje para averiguar o que acontece na Europa, nos Estados Unidos, na China, para coibir a fraude. E nós entendemos que nós vamos conseguir coibir a fraude administrativamente. Na teoria, os sites chineses começariam a pagar o imposto devido, as milhares de compras mensais agora seriam tributadas sem exceção e assim o governo arrecadaria o que era preciso. É um plano até que bom, partindo do princípio que as pessoas continuariam comprando, mas, spoiler para vocês,
não vai acontecer. As pessoas não vão continuar importando. A segunda motivação seria equilibrar o jogo, remover essa competição desleal que as lojas chinesas possuem atualmente. E como se equilibra um jogo? Melhorando as condições para todos? Não. Você simplesmente remove o seu adversário, assim o jogo fica equilibrado somente para você e para os seus aliados. Mas para falar a verdade, eu não sou contra pagar impostos, nem sou contra pagar o imposto devido em certos produtos que eu compro em sites chineses. O problema é o que está no título desse vídeo, que é o imposto de 60%. Esse sim é o maior problema que eu vejo. Voltando ao exemplo de Portugal, aqui com o seu IVA, eu mencionei que o valor do produto aumentaria um pouco, certo? Mas eu tenho que lembrar a vocês que o imposto de importação lá é entre 15% a 20%, já que no Brasil o imposto de importação é 60%. Infelizmente, isso nunca foi mudado e nunca nem citaram que iria mudar. Na verdade, se vocês forem ver algumas notícias e alguns pronunciamentos, uma coisa que gostam de dar ênfase é que a alíquota não teria alteração. O governo não prevê alteração na alíquota de importação. Gente, isso aqui é o principal. Isso aqui é o que tem que ser mexido. E nas declarações feitas é como se fosse algo positivo ou algo para acalmar as pessoas. Olha, nós só estamos mexendo na parte da isenção, mas a alíquota continua a mesma. Sendo que, na verdade, o problema é que a alíquota continua a mesma. Não era para ser visto como algo para nos manter tranquilos, e sim para deixar a gente mais chateado. Voltando ao exemplo do AliExpress, enquanto um produto sem nenhum tipo de imposto ele ficaria no site R$150 mais ou menos, em Portugal fica uns 170, 180 com o IVA, já que no Brasil com o Digital Tax, caso fosse implementado, ficaria em torno de R$240. E isso, é claro, sem considerar outros tributos, outros impostos, como por exemplo o despacho postal, que é R$15, e também o ICMS, que acontece em estados como Rio Grande do Sul e Minas Gerais, mas que, segundo as notícias, outros estados também agora estão entrando na briga para cobrar ICMS também. Olha só. Um site que já acontece mais ou menos isso é na Amazon americana. Caso vocês queiram comprar um produto, ele coloca o valor do produto, depois também colocam um valor aproximado do imposto. Como é uma aproximação, o que acontece é, ao chegar no país, eles vão ver ali que o imposto é maior ou menor. Caso seja menor, ou caso você tenha sorte de não ter imposto algum, pode até acontecer, você teria seu imposto ressarcido pelo site Amazon. Mas aparentemente não é esse o planejamento para o Digital Tax. Afinal, vocês podem ver em vários sites falando que essa é uma forma de deixar a importação rápida para que o produto não fique na alfândega, para que ele passe direto. Afinal, os impostos já estariam embutidos no site e não simplesmente aproximados como acontece no momento na Amazon. E também sobre os impostos, essa parte é a pior. Eu já havia mencionado para vocês que, segundo as primeiras declarações, elas tinham pegado mal, o público não havia gostado e o governo resolveu mudar a forma de como que ele passava as informações. Em uma dessas entrevistas, o ministro Haddad falou que o imposto não seria cobrado do comprador e sim seria cobrado do site chinês em questão, ou AliExpress, ou Shopee, ou a Shein. O que eles chamam no exterior de Digital Tax, um imposto digital. Ou seja, quando o consumidor comprar, ele está desonerado de qualquer recolhimento de tributo. O tributo terá sido feito pela empresa sem repassar para o consumidor nenhum custo adicional. Só que isso não é realmente verdade. É fato sim que esses sites passariam o dinheiro para o governo brasileiro, mas esse dinheiro que eles estariam repassando seria um dinheiro tirado do comprador e não um dinheiro tirado do bolso do próprio site. Até porque não tem como isso acontecer, não é mágica. Em qualquer lugar do mundo você vai ver que se tem um imposto, esse imposto é repassado para o comprador. Imagina então o imposto brasileiro que é de 60%. Mesmo se você tirasse o lucro do AliExpress, que lembrando é um marketplace, não é uma loja, mesmo que se você tirasse o lucro do vendedor que está vendendo através do AliExpress, ainda assim, acredito eu que nem daria esse 60%. Então, não tem como. Esse valor é repassado para nós compradores e, portanto, o valor do produto final fica mais alto. A verdade é que, dessa forma que está prevista, ninguém vai mais comprar desses sites de importação. Na verdade, você só compraria se o estoque tivesse em um armazém local, como acontece em algum ou outro caso, em que o imposto já esteja embutido. E acredito eu que esse deve ser o real objetivo.
Os 60% existem desde muito tempo atrás com o objetivo de desestimular a compra em sites internacionais. E acredito que se você viu esse vídeo até agora, você já está um tanto desestimulado, está um tanto chateado com essa situação, não é verdade? Pois é, objetivo cumprido. E o que aconteceria mesmo, caso isso continue, caso isso vá para frente, é que você acharia inviável comprar desses sites internacionais, então você teria duas opções. Ou você desistiria da compra, ou você compraria mais caro no Brasil. E não é só um pouquinho mais caro no Brasil, é um muitão mais caro no Brasil. E por quê? Lembra daquela parte que eu falei da competição, onde você eliminaria seus adversários? Pois é, se você eliminou seus adversários e só tem seus amigos para vocês equilibrarem o jogo, você pode aumentar o preço em relação ao que está porque a concorrência diminuiu. Ah, mas em relação também à geração de empregos, a Shein mesmo já se propôs a gerar empregos aqui, inclusive já fechou até alguns negócios aparentemente. E aí é verdade, novos empregos seriam gerados assim, com essas atitudes. A Shein fechou o contrato, por exemplo, com a Coteminas. A Van deve criar mais algumas lojas e também ter alguns empregos, a Magalu, Renner e afins. Mas e quantos empregos deixariam de existir? Muito se fala nesses sites como se eles não gerassem emprego de forma nenhuma, como se todo o dinheiro fosse para a China e nada voltasse para cá. Mas não é realmente o que acontece. Um dos grandes motivos para esses sites crescerem tanto foi, na verdade, na minha opinião, a pandemia. Foi nessa época que as pessoas foram demitidas. Foi nessa época que muitos procuraram uma forma diferente do habitual de renda. E foi nessa época também que eles encontraram o mercado digital. Em muitos casos, a pessoa hoje trabalha com a AliExpress, ou trabalha com a Shein, trabalha com a Shopee, por ter sido demitida há um tempo já justamente desses varejistas brasileiros, por exemplo. Então, quando se fala da criação de novos empregos, eu também vejo como a destruição de outros empregos. E como que fica a vida de quem se sustenta através desses sites, quem hoje trabalha com isso? Ou vocês acham, por exemplo, que esses TikTokers, blogueiros, YouTubers, pessoal que mexe com o Instagram, eles têm a renda somente do YouTube? Vocês acham que o YouTube está bancando geral? A verdade é que não. A maioria dessas pessoas, na verdade, tem como o YouTube a terceira fonte de renda. Esses sites realmente ajudam muito também nessa parte e essas pessoas até também empregam outras pessoas. E aí, alguém já fez um estudo, parou para ver quantas pessoas seriam afetadas e parariam de gerar renda? Alguém já fez essa conta? Alguém já parou para fazer um planejamento de realocar essas pessoas ao mercado de trabalho? E você sabe se vai ter realmente lugar para essas pessoas no mercado de trabalho? Afinal, se isso for para frente mesmo, muitas pessoas que hoje trabalham com esses sites e com o mercado digital, parariam de trabalhar. Mas aparentemente até o momento eu não vi ninguém falando sobre isso. Eu sei que a situação dos sites estrangeiros não é regular. Eu entendo os argumentos das pessoas que acham que algo realmente deve ser feito. Só que o que está sendo proposto no momento não leva em consideração a opinião de uma grande parte da população que está sendo afetada. É uma proposta cheia de furos, contradições, omissões e também de mentiras que se baseiam em um problema de verdade. Não é possível que tenhamos tantas mentes brilhantes no nosso país e a solução não seja estudada de uma forma melhor e menos apressada do que estão fazendo. Do jeito que eu estou vendo, a concorrência que é vista como desleal, ela continuaria existindo. Ela só estaria em outras mãos. Na verdade, ela estaria de volta nas mãos dos donos do poder. Inclusive, isso até fica um tema para outros casos, mas a parceria da Shein com a Coteminas foi feita com essa empresa que estava em falência, né? Daqui a pouco até a Americanas também está aparecendo na jogada, fazendo parceria com a AliExpress. Será que isso é realmente interessante? E também tem os pequenos varejistas que são realmente afetados. Eu já vi vários relatos, por exemplo, do pessoal que fabrica roupa, sendo afetado pela Shein. Eles, embora estejam envolvidos no assunto, até por conta dos sindicatos, continuariam na berlinda. Afinal, me diga, qual foi a última vez que você, pequeno varejista, conseguiu empréstimo no BNDES? Isso para mim também parece como uma concorrência desleal. Eu estou afirmando que o BNDES mandou um documento agora
dizendo que o senhor fez 57 operações no valor de 27 milhões de reais. 27 milhões é quanto a fatura num dia. E fique tranquilo o senhor fatura quanto num dia? 30 milhões. Por dia? Aí vai buscar dinheiro do BNDES subsidiado não, pelo povo brasileiro. Não é. Aí é que tá. Olha só a narrativa, senador.